Não há melhor sensação do que descobrir um lugar que parece que foi feito apenas para você. Seja calmo e quieto ou ousado e vibrante, estes destinos oferecem algo inesquecível. Sua próxima grande escapada começa aqui. Você acha que a natureza não pode mais te surpreender? Então você não viu Tsingy de Bemaraha no oeste de Madagascar, uma floresta de pedra que parece pertencer a outro planeta. Agulhas de calcário imponentes se elevam em ondas irregulares, formando uma das paisagens mais surreais da Terra. Esculpido ao longo de milênios pela água e pelo vento, este labirinto de picos afiados e desfiladeiros profundos é um patrimônio mundial da Unesco e uma das regiões mais protegidas de Madagascar. A área de Big Tsingy é a maior floresta de pedra do mundo. Os visitantes podem percorrer pontes suspensas sobre penhascos afiados como lâminas e espremer-se por fendas não mais largas que seus ombros. Espécies raras como o sifaca de Decken e o lêmure desportivo de Ankarana habitam aqui, adaptadas à vida entre as rochas. Lendas locais contam sobre espíritos que habitam a rocha, e o silêncio entre as agulhas apenas amplifica essa sensação de mistério. E se a sua próxima aventura começasse onde a África encontra o Atlântico, num crescendo de energia, música e sol costeiro? Luanda, a capital de Angola, ergue-se ao longo do oceano como uma cidade apanhada entre a riqueza e o ritmo. De relíquias coloniais a torres de vidro, pulsa com contrastes e uma pulsação implacável de transformação. A fortaleza de São Miguel, construída em 1576 pelos portugueses, é o local histórico mais icônico de Luanda. As suas sólidas muralhas e canhões dominam o mar, enquanto no interior, azulejos azuis contam a história colonial. Dos baluartes, o porto abre-se vastamente, uma mistura de conquista passada e ambição moderna. Ilha do Mússulo, uma estreita restinga mesmo na costa, oferece um pedaço de refúgio tropical. Palmeiras balançam sobre águas calmas, locais bebem drinks nos decks dos barcos, e a vida desacelera ao ritmo da maré. É para onde os luandenses vão para respirar e reconectar-se com o mar. Imagine um lugar onde cascatas caem de falésias exuberantes no Atlântico, onde lagos de cratera brilham sob picos vulcânicos e as hortênsias ladeiam cada estrada como uma pintura. Flores, a ilha mais ocidental dos Açores, parece a orla da Terra, ou o começo de outro mundo. Também conhecido como os Lagos dos Sentinelas, este local surreal apresenta dezenas de cachoeiras caindo em uma bacia esmeralda. O silêncio, quebrado apenas por pássaros e água caindo, é de outro mundo. A aldeia mais ocidental da Europa abraça a costa onde falésias caem no Oceano Turquesa. Uma base perfeita para caminhadas, mergulhos em piscinas vulcânicas e observação de estrelas que o deixará sem palavras. Flores não é chamativa, é poética. Com menos de 4.000 habitantes, é um lugar para respirar, caminhar devagar e sentir-se pequeno da melhor forma possível. Esta é a última fronteira da Europa e a sua mais mágica. Imagine um lago tão calmo que sua superfície espelha o céu, e no meio, uma ilha minúscula coroada com uma igreja de conto de fadas. Onde fica essa paisagem de sonho? É o Lago Bled, na Eslovênia, uma joia escondida nos Alpes Julianos da Europa Central. Cercado por colinas arborizadas e dominado por um castelo medieval no penhasco, Bled é como uma página de um livro de histórias antigo. A principal atração do lago é a Ilha de Bled, acessível apenas por barcos tradicionais de madeira, chamados pletna. Aqui, os visitantes tocam o sino da igreja e fazem um desejo, um costume secular ligado ao amor e à fortuna. Erguendo-se acima do lago está o Castelo de Bled, oferecendo vistas deslumbrantes e um vislumbre da história eslovena que remonta a 1004. O Lago Bled não é apenas um cartão postal, é uma tradição viva.
Os eslovenos afluem aqui durante todo o ano, desde os banhos de verão até a patinação no gelo, no lago congelado no inverno. E não vai embora sem experimentar o lendário bolo de creme de Bled, uma sobremesa local que é quase tão icônica quanto a própria ilha. E se as praias mais calmas do México não estivessem em Cancún ou Tulum, mas escondidas na península da Baixa Califórnia? La Paz, México, oferece uma experiência costeira intocada, onde águas azul turquesa encontram falésias do deserto, e o Mar de Cortés revela as suas maravilhas sem as multidões. Jacques Cousteau certa vez chamou a este mar o aquário do mundo, e é fácil perceber por quê. Frequentemente classificada entre as praias mais bonitas do mundo, a Praia Balandra parece surreal. Uma lagoa rasa e quente com bancos de areia branca, manguezais e formações rochosas em forma de cogumelo. É ideal para paddleboard ou simplesmente flutuar em silêncio. O Malecón de La Paz é uma passarela à beira-mar arejada, ladeada por esculturas, cafés de frutos do mar e famílias apreciando o pôr do sol. Golfinhos de bronze e tubarões-baleia prestam homenagem à vida marinha ao largo da costa. Os pores do sol aqui não são apenas bonitos, são espirituais. As montanhas ficam laranjas, a água vira espelho e a cidade exala. La Paz é magia tranquila, envolta em luz do sol e ar salgado. E se cada passo que você desse fosse através de uma aquarela viva? Bem-vindo ao coração poético da Inglaterra, o Lake District. O Lake District, Inglaterra, está situado no condado noroeste de Cúmbria. Este local, patrimônio mundial da Unesco, é um mosaico de lagos glaciais, colinas verdes ondulantes e picos de montanhas escarpadas, o mais famoso dos quais é Scafell Pike, o pico mais alto da Inglaterra. Os pontos turísticos icônicos incluem o Lago Windermere, o maior lago natural do país, Derwent Water, com os seus reflexos espelhados, e as vistas dramáticas dos cumes de Catbells ou Helvellyn. Cabanas de pedra escondidas e bosques antigos pontilham a terra entre a água e o céu. Historicamente, a região está para sempre ligada a poetas românticos como William Wordsworth e Samuel Taylor Coleridge, que encontraram inspiração divina nas suas paisagens. Beatrix Potter também preservou grande parte da área através do seu trabalho de conservação. Aqui está um facto curioso. O Distrito dos Lagos inspirou mais pinturas e poemas do que talvez qualquer outro lugar no Reino Unido. E até as suas ovelhas têm estatuto de patrimônio, com a raça Herdwick considerada parte da identidade local. Acha que Bali é o paraíso? Espere até pegar um barco e cruzar as ondas para chegar a Nusa Penida, onde os sonhos insulares do Instagram ganham vida. Nusa Penida, Indonésia, é uma ilha acidentada e encantadora, localizada na costa sudeste de Bali. Menos desenvolvida e mais bruta do que sua famosa vizinha, oferece falésias espetaculares, lagoas cristalinas e praias secretas que parecem ter sido esculpidas pelos próprios deuses. O ponto icônico da ilha, Kelling King Beach, é famoso pela sua falésia em forma de T-Rex e pelas águas turquesa que se chocam contra a areia branca e pura. Perto dali, Angels Billabong e Broken Beach são piscinas oceânicas naturais incrustadas em rocha vulcânica, oferecendo uma mistura irreal de serenidade e poder. Apesar de sua crescente popularidade, Nusa Penida ainda mantém um ritmo mais lento. Templos hindus pontilham a ilha, como o Goa Giriputri, envolto em cavernas, e os moradores locais vivem em harmonia com o ritmo do mar e da terra. A vida marinha também prospera aqui. Raias manta e recifes de corais vibrantes aguardam mergulhadores e praticantes de snorkel. Não é o lugar mais fácil de se alcançar, mas talvez seja isso que mantém a sua magia intacta. Você acha que já viu o azul? Espere até mergulhar nas águas de Raja Ampat.
Raja Ampat, Indonésia, é um arquipélago remoto ao largo da ponta noroeste da Nova Guiné, no coração do Triângulo de Corais do Sudeste Asiático. Com mais de 1.500 ilhas cercadas por água cristalina, é um paraíso de picos calcários irregulares, lagoas escondidas e vibrantes jardins de corais. Abaixo da superfície encontra-se um dos ecossistemas marinhos mais ricos da Terra, lar de mais de 75% das espécies de corais do mundo e mais de 1.300 tipos de peixes. Acima da água, aves do paraíso chamam do dossel da selva e praias isoladas esperam com serenidade intocada. Raja Ampat permaneceu praticamente intocada, graças ao seu isolamento e aos esforços de conservação locais. O nome significa Quatro Reis, referindo-se às principais ilhas de Misool, Salawat, Batanta e Waigeo. Aqui está um fato impressionante. Alguns recifes de corais aqui se regeneram mais rápido do que em qualquer outro lugar do planeta. Este não é apenas um destino, é a prova de que a natureza, quando protegida, prospera além da imaginação. Imagine uma cidade onde fortalezas antigas contemplam bares de vinho, e cada beco sussurra histórias de impérios há muito desaparecidos. Essa é Tbilisi, na Geórgia. Tbilisi está situada na encruzilhada da Europa e da Ásia, aninhada à sombra das montanhas do Cáucaso ao longo das margens do rio Kura. Sua geografia é dramática, mas é a fusão cultural que dá a esta capital sua alma inconfundível. Dominada pela fortaleza de Narikala e ancorada pelos banhos de enxofre de Abanotubani, Tbilisi é uma cidade de camadas. Catedrais ortodoxas erguem-se ao lado de balneários de estilo persa e blocos de apartamentos da era soviética. Ruas sinuosas da cidade velha ganham vida com cafés, galerias e lojas de artesanato. Tudo emoldurado por telhados de azulejos e vistas do topo da colina. Com uma história moldada por persas, bizantinos, mongóis e russos, a cidade exala resiliência e calor humano. Tbilisi é também uma porta de entrada para as famosas regiões vinícolas da Geórgia e para a sua culinária farta, desde os pasteizinhos, khinkali, ao pão de queijo khachapuri. Este é um lugar onde a hospitalidade é uma arte sagrada, e cada hóspede é tratado como família. Que montanha faz com que alpinistas experientes parem e simplesmente admirem? O Monte Fitzroy, Argentina, eleva-se como uma chama irregular sobre a natureza selvagem varrida pelos ventos da Patagônia. Situado na fronteira entre a Argentina e o Chile, este gigante de granito é a joia da coroa do Parque Nacional Los Glaciares e um dos picos mais icônicos da América do Sul. Com 3.405 metros, o Fitzroy não é o mais alto dos Andes, mas sua silhueta dramática, afiada, íngreme e frequentemente envolta em nuvens, confere-lhe uma presença incomparável. É uma montanha sagrada para o povo Tehuelche, que a chamou de Chaltén, que significa montanha fumegante, confundindo sua cobertura de nuvens com fumaça. Caminhantes vêm de todo o mundo para percorrer as trilhas ao redor de El Chaltén, com a Laguna de Los Tres oferecendo uma vista espelhada perfeita do pico ao nascer do sol. O terreno é selvagem. Vales glaciais, prados alpinos e rios caudalosos o rodeiam a cada instante. Isto não é apenas uma montanha. É um chamado à natureza, aos bravos e aos verdadeiramente curiosos. E se o silêncio tivesse uma cor? Em Aysén é turquesa, esculpido em geleiras e refletido em fiordes. A região de Aysén, no Chile, está situada no coração da Patagônia, uma vasta e intocada região selvagem que se estende dos Andes ao Pacífico. Com menos residentes do que alguns quarteirões de cidades, é um lugar onde a natureza ainda ruge mais alto do que os humanos. Aqui, as cavernas de mármore do Lago General Carrera brilham em tons surreais, esculpidas pela água ao longo de milênios.
Você pode andar de caiaque por seus túneis azuis e lisos ou observar icebergs à deriva sob o olhar do campo de gelo da Patagônia Norte. Dos imponentes picos do Cerro Castilho aos profundos vales da Carretera Austral, cada curva revela uma nova fronteira. Fundada tardiamente na expansão do Chile, Aysén tem uma história árdua de colonos, criação de gado, isolamento e sobrevivência. No entanto, hoje, atrai amantes da natureza e aventureiros que anseiam por solidão e grandiosidade. Vilas de pescadores permanecem inalteradas, e você ainda pode ouvir ecos indígenas cavescar no vento. Não há mega resorts aqui, sem pressa. Apenas céu, rocha, gelo e o próprio tempo. Aysén não tenta impressionar, apenas existe ferozmente, lindamente, intocada. Acredita que uma montanha pode ser sagrada para 4 religiões ao mesmo tempo? O Monte Kailash, no Tibete, eleva-se do planalto árido como uma pirâmide perfeita. Localizado no remoto Tibete ocidental, não é apenas uma maravilha natural. É um símbolo espiritual reverenciado por hindus, budistas, jainistas e Bon. Peregrinos e viajantes percorrem a cora de 52 quilômetros, uma circunvolução ritualística do pico. O trilho atravessa a passagem de Dol Malá, a 5.630 metros de altitude, e oferece uma beleza intensa em grande altitude. Nas proximidades, o Lago Manasarovar é considerado um dos lagos mais sagrados do mundo. Sua superfície espelhada reflete os cumes nevados e a serenidade espiritual da região. Ninguém jamais escalou o Monte Kailash, não devido à dificuldade, mas por respeito. A crença local sustenta que perturbar o cume traz mau karma. Ele permanece intocado e sagrado. Consegue passear por um conto de fadas feito de pedra? Em Praga, cada paralelepípedo tem uma lenda para contar. Praga, situada às margens do rio Vltava, é a capital de conto de fadas da Europa Central. Um lugar onde as torres góticas e as fachadas barrocas criam um horizonte como nenhum outro. Conhecida como a Cidade das 100 Torres, parece suspensa entre o mito e a memória. Comece no majestoso Castelo de Praga, depois atravesse a Ponte Carlos, ladeada por santos silenciosos e embalada por serenatas de músicos de rua. O relógio astronômico da Praça da Cidade Velha ainda toca com um toque medieval, atraindo multidões que olham para cima em admiração. Suba o Morro de Petrin para uma vista panorâmica que se funde em telhados vermelhos e picos de catedrais. O bairro judeu da cidade acrescenta profundidade com séculos de história preservada e locais sagrados. Sabia que? Franz Kafka vagueou por estas mesmas ruas. Praga mantém a sua magia silenciosamente, permitindo que a descubra, camada por camada ancestral. Onde você pode escalar uma montanha e depois dançar na praia antes do pôr do sol. Rio de Janeiro, Brasil, é uma cidade que parece uma celebração em movimento. Aninhada entre picos de granito dramáticos e praias douradas, é uma sinfonia tropical de samba, arte de rua e energia espiritual. Fique diante da imponente estátua do Cristo Redentor no Morro do Corcovado, de braços abertos para a extensa cidade abaixo. Faça uma caminhada até o Pão de Açúcar para vistas panorâmicas ou relaxe em Copacabana e Ipanema, onde a cultura da praia é um estilo de vida, não um passatempo. A Floresta da Tijuca, uma das maiores florestas tropicais urbanas do mundo, esconde cascatas e vida selvagem a poucos minutos do centro da cidade. O coração do rio pulsa mais forte durante o carnaval, quando as ruas explodem em cor, ritmo e folia. Mas mesmo em momentos mais tranquilos, o espírito de alegria está por toda parte. Esta cidade não apenas o recebe, ela pega na sua mão e o puxa para a dança. Uma cidade pode realmente flutuar? Ou Veneza é um feitiço lançado sobre o mar? Veneza, Itália,
É construída sobre mais de 100 pequenas ilhas na Lagoa de Veneza, nordeste da Europa. Sem estradas, apenas canais e passarelas estreitas, a cidade parece uma pintura viva, especialmente quando as gôndolas deslizam silenciosamente sob arcadas de pedra, passando por palácios que sussurram sobre impérios esquecidos. O Grande Canal serpenteia pela cidade como uma artéria real, ladeado por obras-primas góticas e renascentistas. A Basílica de São Marcos reluz com mosaicos dourados. E o Palácio Ducal esconde segredos do poder e da intriga venezianos. Cada curva revela algo cinematográfico, desde fachadas em ruínas a praças escondidas onde o tempo abranda. Veneza já foi o epicentro do comércio marítimo, e seu legado cultural é imenso, da música de Vivaldi à fabricação de vidro em Murano. Aqui está um fato que surpreende muitos. A cidade está afundando lentamente. Visite durante as marés altas da primavera, e você poderá caminhar por praças inundadas. Veneza é beleza, impermanência e maravilha. Tudo de uma vez. E se uma cidade pudesse permitir que você experimentasse o mundo inteiro em uma única tarde? Toronto, no Canadá, não é apenas a maior cidade do país. É um dos centros urbanos mais diversos do planeta. Localizada nas margens do Lago Ontário, esta metrópole extensa é um mosaico de culturas, línguas e culinárias, todas entrelaçadas em um horizonte elegante dominado pela icônica Torre CN. Passeie por bairros como Kensington Market, Greektown, Little Italy e Chinatown, cada um com seu próprio ritmo e sabor. Visite o Royal Ontario Museum para ver tesouros globais, ou explore as coleções contemporâneas ousadas da Art Gallery of Ontario. Um passeio de ferry boat até as ilhas de Toronto oferece vistas do horizonte e acalma a beira-mar a poucos minutos do centro da cidade. Toronto é também uma cidade de festivais, do Caribbean Carnival à Nuit Blanche. Celebra a cultura durante todo o ano. É onde os arranha-céus encontram as casas geminadas vitorianas, onde o xarope de Acer encontra o shawarma de rua. Esta cidade não mistura culturas. Permite que brilhem lado a lado em glorioso contraste. Alguma vez sonhou em estar debaixo de um céu tão claro que parece estar a cair nas estrelas? No Lago Tekapo, o universo abre-se verdadeiramente acima de si. O Lago Tekapo, na Nova Zelândia, fica no coração da Ilha do Sul, ladeado pelos Alpes do Sul e parte da reserva de céu escuro de Aoraki Mackenzie, um dos melhores locais do mundo para observar as estrelas. A tonalidade turquesa surreal do lago provém da farinha glacial suspensa nas suas águas. A Igreja do Bom Pastor, empoleirada na margem do lago, é um ícone de cartão postal. Na primavera, campos de tremoços floridos transformam a orla em um festival de roxos e rosas. O Observatório Mount John, nas proximidades, convida os visitantes a explorar o cosmos através de telescópios de classe mundial. Culturalmente, a área mistura lendas Maori com o espírito pioneiro da Nova Zelândia. O nome do lago vem de Takapo, que significa partir às pressas à noite, impregnado na mitologia local. Um fato notável: em noites claras, a Via Láctea se estende pelo céu como uma fita pintada, sem poluição luminosa, sem ruído, apenas o silêncio do ar alpino e estrelas mais brilhantes do que você jamais imaginou ser possível. E se uma cidade inteira fosse dividida por um desfiladeiro, mas mantida unida por séculos de arquitetura de tirar o fôlego? Ronda, Espanha, é exatamente isso. Uma cidade suspensa entre a terra e o céu. Ronda, Espanha, está situada no topo do dramático desfiladeiro El Tajo, nas colinas da Andaluzia, no sul da Espanha. A cidade é literalmente dividida em duas pelo Canyon, com os bairros histórico e moderno conectados pela lendária Puente Nuevo, uma ponte de pedra do século XVIII que parece desafiar a gravidade. A cidade velha, conhecida como La Ciudad, é um labirinto de ruas calcetadas, pátios mouriscos e casas caiadas de branco. Ronda também é o lar da Plaza de Touros,
a praça de touros mais antiga da Espanha, que inspirou Ernest Hemingway e Orson Welles. A paisagem circundante de olivais, vinhas e colinas ondulantes adiciona um charme rústico a este refúgio elevado. As suas raízes mouriscas são profundas, visíveis nos arcos arabescos e nos hammams. No entanto, é também um lugar de inovação e resiliência, onde a história e a vida moderna coexistem no topo de falésias dramáticas. Ao pôr do sol, a garganta brilha em tons de âmbar e carmesim, tornando cada vista perfeita para um postal. E se uma aldeia pudesse parecer ter sido retirada diretamente de um conto de fadas? Bibury, Inglaterra, está situada no coração de Cotswolds, uma região conhecida por suas colinas verdes ondulantes, casas de pedra e tranquilidade pastoral. Localizada no sudoeste da Inglaterra, Bibury fica ao longo do rio Colne e oferece uma fuga idílica para o charme quintessencial do campo britânico. A joia da coroa da aldeia é Arlington Row, uma fileira de casas de tecelões do século XIV, agora um tesouro arquitetônico nacional. É uma das cenas mais fotografadas da Inglaterra, um cartão postal que ganha vida. Bibury carrega séculos de história, desde suas raízes medievais no comércio de lã até sua preservação sob o National Trust. Caminhar aqui é como entrar em um museu vivo, onde a vida se move ao ritmo do farfalhar das folhas e do canto dos pássaros. Aqui está um fato curioso. Henry Ford uma vez tentou comprar Arlington Row e transportá-la para Michigan, tão impressionado ficou com sua beleza. Felizmente, a aldeia permaneceu no lugar e continua a encantar os viajantes que buscam a Inglaterra em sua forma mais atemporal. Alguma vez você já mergulhou em águas tão luminosas e azul-leitosas que juraria terem sido pintadas por um sonho? A Lagoa Azul, na Islândia, é um spa geotérmico localizado em um campo de lava na península de Reykjanes, no sudoeste da Islândia, a apenas um curto trajeto de carro de Reykjavik. Alimentada por águas ricas em minerais das profundezas da Terra, esta piscina surreal permanece a uma temperatura suave durante todo o ano, mesmo quando a neve dança pela paisagem vulcânica negra circundante. Isto não é apenas uma bela fonte termal. Disse que a sílica, as algas e os minerais da lagoa oferecem benefícios terapêuticos para a pele. O vapor sobe em nuvens espessas e etéreas, criando um ambiente de outro mundo diferente de qualquer outro na Terra. Embora feita pelo homem, a Lagoa Azul harmoniza-se com o terreno bruto e intocado da Islândia e incorpora a alma geotérmica da ilha. É um lugar de contrastes, calor e gelo, quietude e intensidade. Dica: visite ao crepúsculo, quando os céus em tons pastel se misturam com a água brilhante, e você se sentirá como se estivesse flutuando entre duas dimensões. E se cada direção que você olhasse revelasse um cartão postal, picos, geleiras e céus pintados pelos deuses? O Monte Cook, Nova Zelândia, ergue-se como o ponto mais alto da Oceania, perfurando os céus a 3.724 metros dentro dos Alpes do Sul, na Ilha do Sul. Conhecido pelos Maori como Aoraki, perfurador de nuvens, reina sobre o Parque Nacional Aoraki Monte Cook. A Hooker Valley Track oferece uma das caminhadas alpinas mais deslumbrantes do mundo, guiando os visitantes por icebergs, pontes pênseis e lagos glaciais. Logo ali perto, a geleira Tasman se move e range, um rio de gelo vivo. Esta montanha é sagrada na mitologia Maori e inspirou alpinistas desde que Sir Edmund Hillary treinou aqui antes de escalar o Everest. Sua beleza robusta fala de desafio e reverência. Os céus acima fazem parte de uma reserva de céu escuro, ideal para observar as estrelas, onde as constelações brilham como mapas antigos. A Aoraki não oferece apenas vistas. Ele te confronta com o poder bruto da natureza e a graça silenciosa e eterna.
E se um único lugar pudesse parecer tanto um conto de fadas europeu quanto um sonho tropical? Gali, no Sri Lanka, situa-se na costa sudoeste da ilha e encanta os visitantes com sua mistura atemporal de arquitetura colonial holandesa e serenidade costeira. Aninhada junto ao Oceano Índico, é onde ruas de paralelepípedos encontram palmeiras. E a história sussurra das muralhas de coral. Construído pelos portugueses e mais tarde fortificado pelos holandeses, o Forte de Gali é a joia da coroa da cidade. Com as suas muralhas imponentes, vistas do farol e baluartes em ruínas, sente-se como caminhar por um museu vivo. Lá dentro, galerias de arte e cafés aninham-se entre muros antigos, misturando a vida moderna com o encanto colonial. Um fato fascinante. Gali é um dos fortes marítimos mais bem preservados em toda a Ásia do Sul. O tempo parece parar aqui. Cada pôr do sol sobre as muralhas parece uma exibição particular da obra-prima da natureza, enquanto o céu se incendeia acima do horizonte infinito do Oceano Índico. Você acredita na gravidade, até ver como Positano se agarra a um penhasco como se estivesse desafiando as leis da natureza. A costa amalfitana, Itália, é uma faixa cintilante de litoral na região da Campânia, no sul da Itália, que se estende de Sorrento a Salerno ao longo do Mar Tirreno. É conhecida por seus penhascos vertiginosos, vilarejos em tons pastel e pomares de citrinos que perfumam a brisa. A icônica cidade de Positano desce em cascata pela encosta da montanha. Cada edifício empilhado acima do seguinte, como um anfiteatro de cores pastel. Nas proximidades, Ravello oferece vistas panorâmicas do mar e jardins românticos que um dia inspiraram Wagner. A região já foi um centro vital na poderosa República Marítima de Amalfi. Hoje, suas ruas estreitas e igrejas centenárias preservam os ritmos da vida costeira muito antes do turismo chegar. Curiosidade: os limões aqui crescem do tamanho de toranjas, e o mundialmente famoso limoncelo nasce de sua casca grossa e perfumada. A costa amalfitana não é apenas um destino. É uma terra de sonhos vertical beijada pelo sal e pelo sol. Você já viu ruínas? Mas já caminhou por uma cidade de templos de pedra onde as árvores crescem através das torres e cada parede conta uma história sagrada? Este é Angkor Wat, Camboja, o maior monumento religioso da Terra, aninhado nas profundezas das selvas do Sudeste Asiático, perto da cidade de Siem Reap. Originalmente construído no século XII como um templo hindu dedicado a Vishnu, Angkor Wat foi posteriormente transformado em um local budista e permanece espiritualmente ativo até hoje. O complexo do templo é uma maravilha arquitetônica, com intrincados baixo-relevos, torres imponentes e um design que espelha o universo cósmico. Parte do maior parque arqueológico de Angkor, a área inclui dezenas de templos como Bayon, com seus rostos de pedras sorridentes, e Ta Prohm, onde raízes antigas agora se entrelaçam nas paredes. E aqui está uma maravilha. Angkor já foi o coração de uma mega cidade maior do que qualquer outra na Europa na época, com um sistema hidráulico avançado muito à frente de sua era. No alto dos Himalaias indianos, onde o deserto encontra a neve e mosteiros se agarram às encostas das montanhas, Ladakh é frequentemente chamado de Pequeno Tibete. É um lugar de beleza austera, ar rarefeito e profundidade espiritual, onde cada estrada parece uma peregrinação. Um lago azul safira a 4.350 metros, estendendo-se pela Índia e China. Ele muda de cor com a luz, e o seu silêncio é quebrado apenas pelo vento. Você se sentirá como se tivesse chegado à lua. Este mosteiro do século XV é uma maravilha caiada erguendo-se da encosta como uma escadaria para o céu. As orações da manhã aqui, ecoando pelos salões antigos, parecem algo sagrado. Quer esteja a atravessar os altos passos de Kardungla, quer esteja a beber chá de manteiga com monges,
Ladakh ensina quietude, força e admiração. Não é apenas um destino, é uma revelação. Petra, Jordânia. Escondida nos desfiladeiros desertos e agrestes do sul da Jordânia, Petra é uma maravilha arqueológica que surge como uma miragem dos penhascos cor-de-rosa. Outrora, a próspera capital do reino nabateu, esta cidade antiga é esculpida inteiramente em arenito e conquistou, com razão, o seu lugar entre os sítios mais emblemáticos do mundo. A jornada começa no Sikh, um desfiladeiro estreito e sinuoso, ladeado por imponentes paredes de rocha que levam ao majestoso tesouro, Al-Qasné, uma obra-prima da arquitetura helenística esculpida diretamente no penhasco. Mas a grandiosidade de Petra não termina aí. Com mais de 800 estruturas esculpidas, incluindo túmulos, templos e um antigo anfiteatro em estilo romano, é uma cidade construída para impressionar. Historicamente, Petra era uma encruzilhada de rotas comerciais, onde incenso, seda e especiarias fluíam entre o Oriente e o Ocidente. Os seus sistemas de engenharia hidráulica e fachadas esculpidas mostram uma sociedade de beleza e intelecto. À medida que a luz do sol muda, o arenito brilha do dourado ao carmesim profundo. Poucos lugares trazem o passado à vida tão vividamente. Petra não é apenas vista, é sentida. E se a terra sussurrasse sob seus pés e o fogo dançasse sob as estrelas? A ilha de Tanna é esse lugar. Localizada no arquipélago de Vanuatu, no Pacífico Sul, a ilha de Tanna oferece uma natureza crua e intocada. Um mundo distante de telas e cidades. Esta é a terra onde os vulcões respiram e a vida tribal ainda pulsa. A joia da coroa é o Monte Yazur, um dos vulcões ativos mais acessíveis do mundo. Ao cair da noite, a cratera se ilumina com explosões de lava incandescente, um espetáculo primordial e hipnótico. Explore praias de areia preta, as águas brilhantes da Gruta Azul e florestas tropicais exuberantes repletas de cantos de pássaros. O povo de Tanna preserva o castom, costumes tradicionais da Melanésia, em aldeias como Yakel, onde o dinheiro não tem valor e o tempo se move ao ritmo da natureza. Sem desenvolvimento comercial excessivo, a ilha parece um mito vivo. Tanna não é um resort, é uma jornada ao coração da terra, onde a natureza não é um pano de fundo, mas o ato principal. E se uma cidade pudesse dar a sensação de entrar num globo de neve, mesmo no verão? Colmar, na França, está localizada na Alsácia, perto da fronteira alemã, e combina a elegância francesa com o encanto de um livro de contos. Situada na rota dos vinhos da Alsácia, está rodeada por vinhedos ondulantes e emoldurada pelos Montes Vosges. O seu centro histórico parece intocado pelo tempo, com casas de enxaimel, becos de paralelepípedos e varandas repletas de flores que transbordam de cor. O bairro cortado por canais, conhecido como La Petite Venise, Pequena Veneza, é particularmente encantador, onde barcos semelhantes a gôndolas deslizam silenciosamente sob antigas pontes de pedra. Colmar tem sido há muito tempo uma encruzilhada cultural. Influências alemãs, francesas e suíças encontram-se aqui, e essa mistura é sentida em tudo, desde a arquitetura até a culinária com chucrute. Um dos seus filhos mais orgulhosos foi Auguste Bartholdi, o escultor da Estátua da Liberdade. A casa onde passou a infância é agora um museu. Visitar Colmar é como entrar numa pintura, um lugar onde cada canto parece ter sido arranjado pela mão de um artista. Será que uma cidade montanhosa pode ser tão deslumbrante que chega a ser inacreditável? Berchtesgaden, na Alemanha, é essa fantasia alpina, real, crua e incrivelmente bela. Berchtesgaden, na Alemanha, é uma pequena cidade aninhada nos Alpes da Baviera, perto da fronteira austríaca.
Rodeada por picos íngremes e lagos cristalinos, é o tipo de lugar onde cada janela emoldura uma vista de postal. O lago Königssee, nas proximidades, com suas águas esmeraldas e penhascos ecoantes, é uma das maravilhas naturais mais imaculadas da Alemanha. A icônica igreja de São Bartolomeu, acessível apenas por barco, contribui para o charme surreal do local. Para os aficionados por história, o Ninho da Águia oferece vistas panorâmicas e um vislumbre ponderado do passado sombrio da Segunda Guerra Mundial. Ricamente cultural e envolto pela natureza, Berchtesgaden combina a vida alpina tradicional com paisagens majestosas. Os habitantes locais ainda usam lederhosen, os festivais apresentam bandas de metais e você pode saborear pratos bávaros substanciais após uma longa caminhada. É a Alemanha em sua forma mais cinematográfica e em sua forma mais serena. Quer andar descalço por ruas feitas de areia, com flamingos sobrevoando e nenhum carro à vista? Isla Holbox, no México, é esse tipo de paraíso. Uma ilha sem carros onde a tranquilidade reina e a natureza assume o protagonismo. Localizada na costa norte da península de Yucatán, esta ilha pertence à Reserva Natural de Yumbalan, oferecendo um refúgio para a vida selvagem e para aqueles que buscam uma fuga pura. Suas águas rasas e turquesas abrigam tubarões-baleia de maio a setembro. Nadar ao lado desses gentis gigantes é uma experiência que transforma a vida. As praias da ilha são macias e intermináveis, alinhadas com redes, barcos de pesca e murais pintados à mão. E à noite? A bioluminescência ilumina as ondas, como estrelas caindo no mar. Holbox mistura a herança maia com o charme caribenho descontraído. Os moradores locais se locomovem de bicicleta ou carrinho de golfe. As ruas são pontilhadas por barracas de ceviche e bares de sucos sob palmeiras balançantes. Parece atemporal, intocado. Mais do que um destino, Holbox é um ritmo, lento, sereno e impossivelmente belo. Imagine uma ilha onde koalas cochilam em eucaliptos, leões marinhos tomam sol em praias de areia branca e o céu brilha com estrelas do sul. Isso não é um sonho. Isso é a Ilha Canguru. Ilha Canguru, Austrália. Apenas uma curta viagem de balsa do continente da Austrália do Sul, esta maravilha ecológica é frequentemente chamada de Galápagos da Austrália, por sua impressionante biodiversidade e beleza intocada. Suas falésias varridas pelo vento, enseadas isoladas e florestas de eucalipto formam um cenário para encontros inesquecíveis com a vida selvagem. Cangurus saltam por campos abertos, equídenas correm por trilhas e leões marinhos cochilam preguiçosamente em Seal Bay. O Parque Nacional de Flinders Chase deslumbra com maravilhas geológicas como as Remarkable Rocks e o Admiral's Arch, ambos esculpidos por séculos de vento e mar. A Ilha Kangaroo possui um profundo significado indígena, outrora habitada pelos povos Ngarindjeri e Kaurna, antes que o aumento do nível do mar a isolasse do continente. Atualmente, a ilha é um refúgio para a conservação, especialmente após os devastadores incêndios florestais que desencadearam um esforço global para preservar seus habitats únicos. Não é apenas um destino, é um santuário vivo de resiliência, natureza e a pura magia australiana. E se entrar numa aldeia fosse como entrar num museu vivo? Maramuresh, no norte da Romênia, é um portal para o passado, onde as tradições ainda guiam a vida cotidiana. Esta região montanhosa, aninhada perto da fronteira ucraniana, ostenta colinas ondulantes salpicadas de igrejas de madeira e prados com palheiros espalhados. A região é famosa por suas 8 igrejas de madeira listadas pela Unesco, obras-primas de artesanato com torres imponentes e entalhes intrincados que datam do século XVII. Um dos pontos turísticos mais curiosos é o Cemitério Alegre, em Sapansa, onde as lápides exibem histórias de vida pintadas com cores vivas e epitáfios poéticos.
frequentemente com um toque de humor. Os moradores locais ainda tecem, esculpem e celebram os festivais sazonais em trajes folclóricos. Uma visita aqui parece ser transportado para um mundo que o tempo esqueceu. E se os Alpes tivessem picos recortados, cor-de-rosa, que pegam fogo ao entardecer, e vales onde o tempo flui tão lentamente quanto os riachos da montanha? Bem-vindo às Dolomitas, Itália. Uma dramática cordilheira na parte nordeste do país, dentro dos Alpes Calcários do Sul. Localizadas em Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, este patrimônio mundial da Unesco é uma obra-prima alpina. As Dolomitas são famosas por seu fenômeno enrosadira, quando a rocha pálida brilha em tons de rosa e laranja ao pôr do sol. Os principais destaques incluem os picos Tre Cime di Lavaredo, a elegante cidade montanhosa de Cortina d'Ampezzo e a serpentina passagem de montanha de Stelvio, adorada por ciclistas e motoristas. Esta região é uma tapeçaria de culturas, onde as tradições italiana, alemã e ladina se entrelaçam. De chalés talhados em madeira à farta culinária alpina, oferece uma identidade local profundamente enraizada. Curiosidade: partes das Dolomitas já estiveram sob um mar pré-histórico, o que explica suas formações ricas em fósseis e geometria incomum. Já sonhou em flutuar sobre paisagens lunares em um balão de ar quente ao nascer do sol? Esse sonho vive na Capadócia. A Capadócia, na Turquia, fica no coração da Anatólia Central, uma terra esculpida por erupções vulcânicas, vento e tempo. O resultado? Uma região surreal de chaminés de fadas, habitações em cavernas e vastos vales que parecem outro planeta. Do Parque Nacional de Goremi aos Vales Rosa e do Amor, cada trilha parece de outro mundo. Sob a superfície, civilizações antigas talharam cidades subterrâneas como Derinkuyu e Kaimakli, lugares onde milhares viveram outrora, escondidos de invasores. Acima, igrejas com séculos de idade estão gravadas na rocha macia, seus afrescos ainda vívidos com contos bíblicos. O que torna a Capadócia verdadeiramente inesquecível é o seu ritual do amanhecer. Centenas de balões de ar quente a subir para o céu. Sabia que este é um dos locais de balonismo mais consistentes na Terra, devido aos seus ventos calmos? Observar o céu a florescer com cor enquanto o sol toca as torres de pedra é uma cena que nenhuma câmera consegue capturar na totalidade. Imagine-se saboreando um vinho quente sob uma torre de relógio gótica enquanto melodias de ópera flutuam por pátios medievais. Lviv, na Ucrânia, parece um conto de fadas europeu esquecido, intocado pelo tempo. Localizada na Ucrânia Ocidental, é a alma cultural do país. Mais próxima de Cracóvia em espírito do que de Kiev, com paralelepípedos desgastados pela ação dos séculos. A Praça do Mercado é o coração histórico da cidade, cercada por edifícios da era renascentista, pintados em tons pastel suaves. Suba à torre da Câmara Municipal para ter uma vista panorâmica de telhados vermelhos e cúpulas douradas. Cada edifício é um capítulo. Camadas austríacas, polacas, soviéticas e ucranianas, todas sussurrando as suas histórias. Adentre o Teatro de Ópera e Balé de Lviv, uma obra-prima revestida de mármore. Sua fachada barroca esconde lustres, assentos de veludo e um dos auditórios com cúpula mais majestosos da Europa. Não se limite a fotografá-lo. Assista a uma apresentação. É um portal para a elegância do século XIX. Lviv tem mais cafés per capita do que qualquer outra cidade da Europa Oriental. É um centro de intelecto, rebelião e criatividade. Durante a Segunda Guerra Mundial, suas universidades foram campos de batalha de ideologia. Hoje, é um lugar onde clubes de jazz, livrarias underground e museus de chocolate florescem. Fato: o café de Lviv é preparado a partir de grãos torrados no fogo subterrâneo.
uma tradição que você pode testemunhar ao vivo em sua famosa Coffee Mining Manufacture. Um dos lagos mais antigos e profundos da Europa, o Lago Ohrid, é uma cápsula do tempo reluzente aninhada entre as montanhas da Macedônia do Norte e da Albânia. Com mais de 200 espécies endêmicas e cidades que remontam à antiguidade, é um lugar onde a natureza e a história respiram como uma só. Um patrimônio mundial da Unesco, esta cidade antiga é coroada por uma fortaleza medieval, igrejas bizantinas empoleiradas em falésias e vielas de paralelepípedos que levam a cafés à beira do lago. A igreja de São João, em Caneu, silhuetada ao pôr do sol, é pura serenidade. Situado acima do lago, este parque oferece vistas panorâmicas dos prados alpinos até ao Lago Ohrid e ao Lago Prespa. Flores silvestres, águias e a brisa fresca da montanha fazem dele um sonho para os caminhantes. Faça um passeio de barco sobre águas calmas como um espelho, jante truta recém-pescada, ou ouça cânticos ortodoxos ecoando pelas igrejas de pedra. Ohrid não é apenas um destino, é um suave regresso às águas profundas e paradas do tempo. E se uma cidade inteira parecesse uma paleta de aquarela derramada, tons de rosa, azul e amarelo caindo por um cânion? Guanajuato, México, é uma joia colonial no coração do país, construída nas encostas das colinas com túneis serpenteando por baixo e vielas sinuosas por cima. Como patrimônio mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, ela encanta com sua estrutura labiríntica e alma boêmia. O Teatro Juárez, uma maravilha arquitetônica, funciona como um farol da identidade artística de Guanajuato. Com suas colunas neoclássicas e interior mourisco, ele cedia festivais internacionais como o Cervantino, transformando a cidade na capital cultural do México a cada outono. O Callejón del Beso, Beco do Beijo, é um beco minúsculo tão estreito que os amantes podem se beijar através das varandas. É envolto em lenda romântica e uma visita obrigatória para casais que querem o seu amor abençoado pela tradição. Fundada na prata, Guanajuato ainda ostenta vestígios da sua herança mineira com estradas subterrâneas e o sinistro Museu das Múmias. As suas colinas oferecem vistas panorâmicas, enquanto a música mariachi e os trovadores estudantis preenchem as ruas de pedra com um charme intemporal. Pode uma cidade ser destruída, dividida e ainda assim emergir como o coração pulsante da Europa moderna? Berlim, Alemanha, é uma metrópole fênix, um lugar onde camadas de história coexistem com uma criatividade de vanguarda. É uma cidade que se lembra sem desculpas e se reinventa sem medo. Os remanescentes do Muro de Berlim agora explodem com arte de rua, e a East Side Gallery conta histórias de resistência e unidade. O Portão de Brandemburgo ergue-se como uma testemunha solene tanto da tirania quanto do triunfo, enquanto o Memorial do Holocausto humilha com seu poder silencioso. Mas Berlim não se lamenta, ela dança. Dos clubes eletrizantes de Kreuzberg às galerias de vanguarda em Mitte, ela pulsa com inovação. Outrora um símbolo de divisão, Berlim é agora uma das capitais mais inclusivas, artísticas e experimentais da Europa. O ar carrega batidas techno, cânticos de protesto e conversas profundas, tudo ao mesmo tempo. Esta não é apenas uma cidade que você visita. É uma cidade que desafia, provoca e nunca para de evoluir. Você acha que a Ásia Central é só deserto e estepe? Pense novamente. Almaty é uma cidade envolvida por montanhas, repleta de charme europeu. Almaty, no Cazaquistão, está situada nas montanhas Trans-Ili Alatau, no sudeste da Ásia Central. É uma rara fusão de elegância urbana e natureza selvagem alpina, outrora a capital do Cazaquistão e ainda o seu coração cultural e financeiro. A cidade é ladeada por picos imponentes,
e uma viagem de 30 minutos leva você ao Grande Lago Almaty, um reservatório turquesa etéreo cercado por florestas de pinheiros e penhascos com picos nevados. No inverno, siga para Shimbulak, uma das melhores estâncias de esqui da Ásia Central. Dentro da cidade, o Parque Panfilov e a colorida Catedral de Zenkov capturam a essência da arquitetura ortodoxa russa. Historicamente, Almaty era uma paragem ao longo da antiga Rota da Seda, e essa energia cosmopolita ainda persiste nos seus cafés de estilo europeu, teatros e bazares movimentados. Detalhe interessante: Almaty traduz-se como Cidade das Maçãs, e acredita-se que a região seja o lar original da maçã doméstica. Um horizonte moderno, relíquias soviéticas e vistas para a montanha. Almaty é onde a tradição encontra a aventura de uma forma que nunca se espera. Falésias dramáticas, pastagens luxuriantes e um silêncio quebrado apenas pelas ondas. Bem-vindo a São Jorge, uma das ilhas mais fascinantes do arquipélago dos Açores. Com a forma de uma faca longa e estreita, esta remota fatia de Portugal no Atlântico é um refúgio para caminhantes, surfistas e amantes da solidão. São Jorge é conhecida pelas suas fajãs, campos de lava férteis na base de falésias íngremes, criadas por deslizamentos de terra antigos e agora lar de pequenas aldeias de difícil acesso. A Fajã da Caldeira de Santo Cristo é especialmente famosa pelas suas ameijoas, encontradas em mais nenhum lugar no arquipélago. O solo vulcânico rico da ilha favorece a pecuária leiteira, e o resultado é o lendário queijo São Jorge, um queijo picante, curado com o Estatuto de Denominação de Origem Protegida, DOP, amado por todo Portugal. Com menos turistas que os seus vizinhos açorianos, São Jorge parece um segredo bem guardado. Fazer caminhadas ao longo do cume da Serra do Topo revela vistas de tirar o fôlego tanto do mar quanto das arribas que mergulham nele, oferecendo uma experiência crua e cinematográfica da natureza. Imagine entrar num mundo onde o mar brilha turquesa e praias de areia branca se fundem na selva exuberante. As ilhas Similan, situadas ao largo da costa de Andamão da Tailândia, fazem parte de um parque nacional conhecido pelo mergulho de classe mundial e pela biodiversidade marinha surreal. Estas ilhas de granito, acessíveis apenas de barco, são um paraíso intocado no Oceano Índico. A Baía do Pato Donald, nomeada pelas suas formações rochosas que se assemelham à cabeça da personagem de desenho animado, oferece areias macias como pó e vistas panorâmicas do Sail Rock, um ponto popular para caminhadas para vistas oceânicas deslumbrantes. Abaixo das ondas, Richelieu Rock revela-se como um dos melhores pontos de mergulho na Ásia. Este recife em forma de ferradura está repleto de raias-manta, tubarões-baleia e leques de coral vibrantes. As ilhas fecham sazonalmente para recuperação ambiental, preservando sua condição intocada. Limites rigorosos de visitantes fazem com que cada viagem pareça uma expedição privada na natureza selvagem. Imagine uma terra onde penhascos despencam milhares de pés em abismos verdes e macacos raros saltam entre as nuvens. Esse lugar é real, e são as Montanhas Simien. As Montanhas Simien, na Etiópia, erguem-se das terras altas do norte da África Oriental como uma fortaleza da natureza. Esta cordilheira dramática é esculpida com picos irregulares, vales profundos e planaltos imponentes que lhe renderam o status de Patrimônio Mundial da Unesco por sua beleza geológica e biodiversidade incomparáveis. Trekkingistas de todo o mundo vêm testemunhar Ras Dashen, o pico mais alto da Etiópia, e conhecer os residentes endêmicos do parque, os babuínos gelada de pelagem hirsuta, os lobos etíopes e o ibex de Walia. Essas espécies não podem ser encontradas em nenhum outro lugar da Terra. A paisagem, frequentemente comparada ao Grand Canyon, oferece panoramas arrebatadores e momentos de puro isolamento em um mundo aparentemente intocado pelo tempo. Fato fascinante.
A Cordilheira Simien tem mais de 20 milhões de anos, esculpida por antiga atividade vulcânica. Não é apenas uma caminhada, é uma jornada na alma primordial e bruta da Terra. Kyoto, Japão. Localizada na ilha de Honshu, Kyoto foi outrora a capital imperial e permanece o coração espiritual da tradição japonesa. Rodeada por montanhas, os seus templos, santuários e casas de chá estão aninhados numa cidade que parece um museu vivo. No centro do fascínio atemporal de Kyoto está o santuário Fushimi Inari, onde milhares de portões torii de cor vermelhão serpenteiam por uma encosta arborizada. Caminhar por eles é como entrar em um corredor sagrado suspenso no tempo e no silêncio. Kyoto abriga 17 patrimônios mundiais da Unesco e mais de 1.600 templos budistas. Mas o que realmente a define é a sua sutileza. O farfalhar silencioso do tecido do kimono em Gion, o reflexo sereno em um jardim zen ou o aroma do matcha durante uma cerimônia do chá. É um lugar que sussurra em vez de gritar. Enquanto a vida moderna pulsa discretamente sob a superfície, Kyoto permanece um santuário de refinamento. Aqui, a beleza não é apenas vista, ela é praticada, preservada e transmitida através de gerações. E se a cidade mais colorida que você já viu estivesse cercada por campos de lava, geleiras e aurora boreal? Reykjavik, na Islândia, é a capital mais setentrional do mundo. Um centro compacto e vibrante situado à beira do Ártico. Localizada na ilha geologicamente mais ativa da Europa, ela se encontra em meio a vulcões, fontes termais e praias de areia preta, oferecendo um cenário surreal para a vida na cidade. Em Reykjavik, casas de turfa tradicionais erguem-se ao lado de arquitetura de vanguarda como a Harpa Concert Hall. Sua igreja Hallgrímskirkja se eleva como rocha basáltica, e de sua torre você vê o mar se fundir com picos nevados. A cidade pulsa com música, design e folclore islandês. Apesar do seu pequeno tamanho, Reykjavik tem um impacto cultural superior ao esperado. Os habitantes locais acreditam em elfos, e as ruas iluminam-se durante os festivais de inverno. Sabia que a cidade funciona quase inteiramente com energia geotérmica renovável? E quando as auroras dançam no céu, o horizonte torna-se parte do próprio espetáculo de luzes da natureza. Já viu uma cidade onde a chuva pinta os telhados como poesia? Bergen não é apenas molhada, é encantadoramente viva. Bergen, Noruega, está aninhada entre 7 montanhas majestosas e 7 fiordes na costa oeste acidentada da Noruega. Frequentemente chamada de porta de entrada para os fiordes, esta joia marítima combina natureza selvagem com o charme nórdico. Sua orla, conhecida como Briggen, é um patrimônio mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Uma fileira de edifícios de madeira coloridos que outrora serviram aos mercadores hanseáticos. De Bergen, os viajantes podem embarcar em jornadas lendárias pelo Nærøyfjord, ou Hardangerfjord, maravilhando-se com quedas de água vertiginosas e falésias glaciais. O funicular de Fløibanen leva você acima da cidade para vistas panorâmicas, enquanto ruas de paralelepípedos conduzem a cafés escondidos, mercados de peixe e museus que ecoam a história viking. Apesar da chuva frequente, Bergen pulsa com música, arte e narrativa. Edvard Grieg, o maior compositor da Noruega, chamou esta cidade de lar. Lendas locais sussurram sobre trolls nas colinas e espíritos marinhos nos fiordes. Em Bergen, a névoa não esconde a beleza, ela a revela. E se uma capital se parecesse com uma pintura em aquarela, calma, elegante e espalhada por ilhas? Bem-vindos a Estocolmo, Suécia, um lugar onde a natureza e o design existem em perfeita harmonia. Distribuída por 14 ilhas na orla do Mar Báltico,
Estocolmo é tanto um refúgio sereno quanto um centro cultural. Passeie por Gamla stan, o coração medieval da cidade, com vielas de paralelepípedos, fachadas ocres e o Palácio Real. Atravesse para Djurgården, lar do Museu Vasa, onde um navio de guerra perfeitamente preservado do século XVII conta uma dramática história marítima. O Museu ABBA e o Museu do Prêmio Nobel adicionam um toque moderno à história. Enraizada na herança viking e moldada por séculos de inovação, Estocolmo combina o minimalismo nórdico com a tradição régia. É uma cidade onde as estações de metrô são galerias de arte subterrâneas, e a sustentabilidade é um modo de vida. Conhecida como a Veneza do Norte, Estocolmo não é apenas bonita, é profundamente habitável, poética e silenciosamente cativante. E se pudesse andar por uma cidade onde fortalezas cor de areia emergem do deserto como miragens e o aroma do incenso o transportasse para outra era? Nizwa. Omã é uma relíquia viva da história árabe, encaixada nas montanhas Al-Hajar da Península Arábica. Outrora a capital do país, esta cidade respira séculos de sabedoria através da sua arquitetura, souks e silêncio. Com uma mistura de paisagens áridas e oásis exuberantes, Nizwa é simultaneamente austera e deslumbrante. A joia da coroa da cidade é o Forte de Nizwa, uma obra-prima do século XVII construída pelo Imã Sultão bin Saif al-Yarubi. Com a sua torre circular colossal, alçapões escondidos e vistas panorâmicas do deserto, o forte foi concebido não apenas como uma sede real, mas como uma fortaleza militar. Ao caminhar pelas suas muralhas, sente o tempo desacelerar, cada pedra ecoando histórias de cercos e estratégia. Perto dali, o Souk de Nizwa é um caleidoscópio de cor e tradição. Um dos mercados mais antigos de Omã é onde se encontram canjars forjados à mão, joias de prata e tâmaras frescas empilhadas como tesouro. O famoso mercado de cabras de sexta-feira é uma experiência em si, caótico, barulhento e emocionante, oferecendo um vislumbre cru da cultura de escambo beduína. Nizwa é também uma porta de entrada para os grandes cânions e plantações de tâmaras de Omã, incluindo o espetacular Jebel Akdar. É um lugar onde o deserto encontra o verde, e o patrimônio próspera em cada viela. Poucas cidades na Terra parecem tão intemporais, intocadas, contudo acolhedoras. Pensa que o Nepal é apenas montanhas? Prepare-se para ser surpreendido. O Parque Nacional de Bardia, no extremo oeste do país, troca picos nevados por selva subtropical, criando um refúgio natural, menos conhecido, para a vida selvagem. Espalhando-se pela região de planície do Terai, é o maior e mais intocado parque nacional do Nepal. O rio Karnali atravessa o parque, atraindo os golfinhos do Ganges, ameaçados de extinção, para as suas águas turvas. Safaris de canoa aqui oferecem a oportunidade de testemunhar os seus saltos esquivos e brincalhões. Bardia é um dos melhores lugares na Ásia para rastrear o esquivo tigre de Bengala na natureza. Com muito menos visitantes do que Chitwan, oferece uma experiência genuína na natureza selvagem, onde o silêncio predomina e as pegadas contam histórias. Os visitantes também podem encontrar rinocerontes de um chifre, elefantes e mais de 400 espécies de aves. As comunidades Taru locais oferecem estadias em casas de família que combinam imersão cultural com apoio à conservação. Como seria observar um iceberg do tamanho de uma catedral rachar, rugir e deslizar para o mar, bem diante dos seus olhos? Essa é a realidade diária em Ilulissat, Groenlândia, uma cidade costeira situada à beira do fiord de gelo de Ilulissat, um patrimônio mundial da Unesco na costa oeste da Groenlândia. O fiord de gelo é alimentado pela geleira Cermaq Kujalleq, uma das geleiras mais rápidas e ativas do hemisfério norte.
Icebergs imponentes se desprendem no fiord e flutuam em direção à Baía de Disco, criando uma paisagem dinâmica e em constante mudança. Ilulissat não é apenas sobre a natureza, é também um centro cultural. A cidade é rica em herança inuit, com casas tradicionais de madeira, trenós puxados por cães e culinária ártica. É um lugar onde costumes antigos se encontram com um clima em rápida mudança. Fato fascinante. Esta mesma geleira é responsável por produzir o iceberg que afundou o Titanic. Ilhas Lofoten, Noruega. Localizado acima do Círculo Polar Ártico, no norte da Noruega, este arquipélago oferece uma das paisagens naturais mais dramáticas da Terra. Picos montanhosos e regulares elevam-se abruptamente de fiordes esmeralda, e aldeias de pescadores tranquilas com cabanas de telhado vermelho pontilham a costa rochosa. As ilhas estão conectadas por uma série de pontes e túneis, tornando cada jornada um passeio panorâmico. Um dos destaques é a caminhada em Reinebringen, onde uma subida íngreme recompensa você com uma vista surreal, do alto da vila de Reine, aninhada por picos imponentes. No inverno, as ilhas se tornam um lugar privilegiado para observar a aurora boreal, enquanto o verão traz o sol da meia-noite, lançando uma luz dourada a todas as horas. Historicamente, Lofoten foi um centro para a pesca do bacalhau, e as suas raízes remontam aos assentamentos vikings. Atualmente, as tradições permanecem vivas através da culinária local, de museus como o Museu Viking Lofoter e da arquitetura preservada que ainda respira vida marítima. Aqui, o Ártico não parece desolado, parece encantado. A mistura de natureza selvagem intocada e ecos culturais torna Lofoten um lugar de solidão e história. E se os dragões fossem reais, e você pudesse caminhar ao lado deles? Parque Nacional de Komodo, Indonésia. Localizado no coração das pequenas ilhas da Sonda, no Sudeste Asiático, este patrimônio mundial da Unesco se estende por 3 ilhas principais: Komodo, Rinca e Padar, cercadas por águas cristalinas e colinas vulcânicas acidentadas. É um lugar onde a natureza selvagem ainda reina. A joia da coroa do parque? O lendário dragão de Komodo, o maior lagarto do mundo, vagando livremente em seu único habitat natural. Mas não se trata apenas dos dragões. Mergulhadores de snorkel e mergulhadores autônomos são atraídos para cá pela vibrante biodiversidade marinha do Triângulo de Corais, onde raias-manta, tartarugas e mais de 1000 espécies de peixes giram em torno de recifes coloridos. A região carrega raízes culturais profundas, lar de comunidades que ainda praticam a pesca tradicional e a construção naval. A sua ligação à terra e ao mar estende-se por séculos, moldando um estilo de vida em sintonia com a natureza selvagem. Poucos lugares na Terra combinam paisagens brutas e pré-históricas e reinos subaquáticos surreais em tamanha harmonia. A Praia Rosa de Komodo, um fenômeno raro de coral triturado e areia branca, parece ter nascido da fantasia. Num momento você está rastreando dragões, no seguinte, nadando entre corais luminosos. É Parque Jurássico, menos os efeitos visuais. Já ouviu falar nos Alpes? Mas e os Tatras da Eslováquia? Eles são o segredo alpino mais bem guardado da Europa. Localizadas na fronteira com a Polônia, as montanhas Tatra erguem-se dramaticamente das planícies, cobertas de neve e selvagens. Strbskie Pleso, um lago glacial cercado por trilhas e pinhais, é o ponto de partida perfeito. Sua superfície espelhada reflete os picos ao redor, um sonho para caminhantes e fotógrafos. O teleférico Lomnický-Štít leva a 2.634 metros acima do nível do mar em minutos. No topo, é recebido com vistas panorâmicas que rivalizam com qualquer coisa nos Alpes. Com ursos percorrendo as encostas e lobos uivando à noite, os Tatras são ao mesmo tempo selvagens e românticos.
um lugar onde o folclore encontra a aventura real. Aninhada no Triângulo do Café da Colômbia, Salento é uma cidade colorida cercada por colinas exuberantes, florestas nubladas e uma das paisagens mais singulares do mundo, as imponentes palmeiras de cera do Vale do Cocora. O Vale do Cocora oferece uma das caminhadas mais inesquecíveis da América do Sul. Uma trilha através de selvas musgosas e campos abertos, onde a árvore nacional da Colômbia, a palmeira de cera, ergue-se até 60 metros de altura, como sentinelas verdes surreais perfurando a névoa. De volta à cidade, você pode visitar fazendas de café, fincas, em funcionamento, aprendendo como os grãos são cultivados, torrados e preparados, frequentemente à mão e sempre com orgulho. A própria Salento é uma explosão de cores, com varandas vibrantes e lojas cheias de artesanato local e arepas. Salento é uma festa para os sentidos. Aromas terrosos de café, ar fresco da montanha, o som de cascos de mula em paralelepípedos. Não é apenas uma cidade de cartão postal. É uma respiração profunda no meio de um país que pulsa com vida e beleza. Na costa atlântica selvagem de Marrocos, onde os ventos do deserto encontram a brisa do oceano, situa-se Essaouira, uma cidade murada de beleza branca e azul, ar salgado e ritmo sem fim. Conhecida como a Cidade dos Ventos de África, Essaouira é onde surfistas, artistas e sonhadores vêm para respirar. A Medina de Essaouira é menor e mais calma que a de Marrakech, mas tão rica quanto em cor e aroma. Passeie pelas ruelas cheias de especiarias, têxteis e música guinawa. E depois, siga as gaivotas até ao porto, onde barcos azuis balançam como brinquedos e os pescadores vendem o peixe diretamente da rede. Este bastião marítimo do século XVIII oferece vistas panorâmicas do Atlântico e das ondas que se quebram lá embaixo. Canhões ainda se encontram em posição, apontando para o mar. Um lembrete de que Essaouira foi outrora uma fortaleza portuguesa, depois um entreposto comercial e agora uma guardiã da cultura e do vento. Essaouira é mais sentimento do que lugar. É o som das ondas contra a pedra, o sabor das sardinhas grelhadas nos cais, o aroma da madeira de cedro nos souks. Jimi Hendrix veio para cá, assim como Orson Welles. Talvez seja a luz, talvez seja o vento. Mas seja o que for, Essaouira entranha-se na pele e fica lá. E se você pudesse deslizar por um rio na selva ao nascer do sol e cruzar olhares com um orangotango no dossel? Bornéu, partilhada pela Malásia, Indonésia e Brunei, detém uma das florestas tropicais mais antigas da Terra. 130 milhões de anos de história selvagem e viva. O estado malaio de Sabah é uma porta de entrada para este mundo verdejante, onde a vida explode em todas as direções. No Vale de Danum e no rio Kinabatangan, os calaus batem as asas por cima, elefantes pigmeus movem-se pelas sombras e macacos narigudos saltam entre as árvores. Bornéu é um dos últimos lugares para ver orangotangos selvagens, inteligentes, gentis e profundamente ameaçados de extinção. O Monte Kinabalu, o pico mais alto do Sudeste Asiático, atrai praticantes de trekking de todo o mundo. E você sabia? As cavernas de Bornéu, como a Deer Cave em Mulu, são tão vastas que podem abrigar aviões jumbo. É um lugar de extremos, denso, misterioso e que nos faz sentir humildes. Aqui, cada farfalhar nas folhas pode ser o início de um encontro inesquecível. Imagine-se parado numa encruzilhada onde um palácio real projeta sua sombra sobre um arranha-céu iluminado por neon. Bem-vindo a Seul. Seul, Coreia do Sul, funde séculos de tradição com a tecnologia do amanhã. Aninhada entre picos verdes e o rio Han, é uma cidade de santuários tranquilos e vida noturna vibrante, onde cada hora conta uma história diferente.
Visite o Palácio Gyeongbokgung ao nascer do sol, onde os guardas ainda se vestem com trajes da era Joseon. Há poucas estações de metrô. Faça compras em Myeongdong ou encontre tranquilidade no Templo Bonjunsa, sob torres de vidro. À noite, mergulhe em becos gastronômicos, cafés de K-pop e clubes subterrâneos pulsando com a juventude digital. Seul ascendeu das cinzas do pós-guerra para se tornar o titã digital da Ásia. No entanto, as suas raízes são profundas. Os rituais confucionistas, os sabores fermentados e a reverência familiar permanecem fortes. É a rara cidade onde o Wi-Fi zune do topo das montanhas e pergaminhos antigos dormem sob os arranha-céus. Em Seul, o futuro não substitui o passado. Ele caminha ao lado dele. Imagine entrar num mundo onde os animais não temem os humanos. A evolução parece viva aqui. As Ilhas Galápagos, no Equador, são um arquipélago vulcânico a 1000 quilômetros da costa oeste da América do Sul. Elas emergem do Pacífico como o laboratório da natureza, intocado, isolado e repleto de criaturas que não verá em nenhum outro lugar da Terra. De atobás de patas azuis a iguanas marinhas e tartarugas gigantes de 227 quilos, as ilhas abrigam espécies que inspiraram a teoria da evolução de Charles Darwin. Cada ilha tem um ecossistema distinto. Hispaniola tem falésias de lava e colônias de albatrozes. Isabela apresenta vulcões ativos e pinguins nadando ao lado de peixes tropicais. Como os animais evoluíram sem predadores, pode caminhar entre eles sem qualquer barreira. Já viu um leão marinho às cestas ao seu lado na praia? Aqui fica um facto. As Galápagos são um dos poucos lugares onde pode praticar snorkel com tubarões, raias e cormorões não voadores, tudo antes do almoço. Não é apenas uma viagem, é uma viagem à imaginação indomada da Terra. E se uma cidade na Índia parecesse mais com uma aldeia costeira francesa do que um porto movimentado do sul da Ásia? Pondicherry, Índia, proporciona exatamente essa ilusão. Localizada na costa sudeste, esta antiga colônia francesa ainda ressoa com avenidas tranquilas, casas em tons pastel e fachadas adornadas com buganvílias. É uma fusão cultural. Baguetes encontram biryani e templos tâmeis erguem-se ao lado de mansões coloniais. A luz do sol dança sobre o Golfo de Bengala, enquanto o incenso paira, vindo de pátios escondidos. O distrito de White Town é a área mais fotogênica de Pondicherry, uma malha de arquitetura colonial com edifícios cor de mostarda e persianas azul petróleo. Os cafés transbordam para as ruas e bicicletas deslizam por igrejas cobertas de era. Fundado em 1926, o Sri Aurobindo Ashram atrai buscadores espirituais de todo o mundo. Salas de meditação, bibliotecas silenciosas e lagos de lótus oferecem introspecção tranquila no coração da cidade. Cada canto funde serenidade e cor. Moradores locais reúnem-se para yoga ao nascer do sol no passeio, enquanto pescadores puxam as redes por perto. Uma cena que parece intemporal e tranquila. E se as montanhas encontrassem o mar num drama de picos recortados e fiordes espelhados? O Parque Nacional de Lofoten, Noruega, é um confronto surreal de natureza ártica bruta. Localizado na parte ocidental do arquipélago de Lofoten, acima do Círculo Polar Ártico, é um paraíso de cristas de granito, vales profundos e oceano rugindo. Acessível apenas por caminhada ou barco, Horseidvika é uma praia como nenhuma outra. Areia branca fina como pó, numa baía selvagem rodeada por falésias imponentes. Poucos lugares na Terra combinam reclusão e majestade tão facilmente. Do cume de Hiten, os caminhantes são recompensados com vistas deslumbrantes sobre a praia de Kvalvika e o horizonte infinito do oceano. É um dos pontos mais fotogênicos do parque. Este parque é o mais jovem da Noruega, criado para proteger a natureza selvagem costeira antiga e intocada.
Faz também parte da região dos fiordes da Noruega Ocidental, listada pela Unesco. O sol da meia-noite e as auroras boreais tornam-no um espetáculo durante todo o ano. E se os seus pés afundassem em especiarias em vez de areia? Zanzibar não é apenas uma ilha, é uma fragrância. Zanzibar, na Tanzânia, flutua como uma joia ao largo da costa da África Oriental, no Oceano Índico. Conhecida como a Ilha das Especiarias, oferece águas turquesa, praias de areia fina e uma mistura inebriante de culturas entrelaçadas em cada mercado e beco de Stone Town. Stone Town é um patrimônio mundial da Unesco, onde as influências árabe, persa, indiana e europeia convergem num labirinto de portas esculpidas, casas de pedra coral e melodias assombrosas do chamado a oração. Além da cidade, praias de areia branca se estendem infinitamente, desde as margens de Nungwi, onde se pode admirar o pôr do sol, até os céus de Paje, repletos de pipas. As fazendas de especiarias de Zanzibar são um museu vivo de cravos da Índia, noz moscada e canela, vestígios do papel da ilha nas antigas rotas comerciais. E você sabia que Freddie Mercury nasceu aqui? Zanzibar é onde a história, o paladar, o som e o mar se encontram em perfeita harmonia. Um lugar que permanece muito tempo depois de você partir. E se o paraíso fosse esquecido pelo tempo? A ilha de São Tomé, ao largo da costa ocidental de África, flutua no Golfo da Guiné como uma joia verde. Outrora uma colônia portuguesa, agora uma das nações menos visitadas do mundo, é exuberante, vulcânica e ressoa com o canto dos pássaros. Não se chega a São Tomé por acaso. Procura-se. Um domo vulcânico em forma de agulha, o Pico Cão Grande perfura o céu. Um monólito surreal emergindo da selva. É uma das formações rochosas mais dramáticas da Terra e um local de peregrinação tanto para alpinistas quanto para fotógrafos. Explore os vestígios evocativos da Roça Agostinho Neto, uma antiga plantação de cacau. Os edifícios coloniais em ruínas agora abrigam famílias locais, galos e árvores. Um eco silencioso de uma história complexa. São Tomé cheira a cacau, a brisa do mar e a chuva. A vida aqui passa devagar. Não há multidões. Apenas espaço para respirar e contemplar. E se a gravidade pausasse e as rochas começassem a dançar no ar? Bem-vindos ao Parque Nacional de Arches. Localizado no leste de Utah, Estados Unidos da América, esta paisagem desértica surreal exibe mais de 2.000 arcos de arenito naturais, a maior concentração do mundo. Formações rochosas vermelhas curvam-se, torcem-se e equilibram-se de forma impossível contra céus azuis brilhantes. O parque situa-se no Planalto do Colorado, moldado ao longo de milhões de anos pelo vento, gelo e erosão. Marcos como o Delicate Arch, uma maravilha natural independente, e o Landscape Arch, mais longo que um campo de futebol americano, desafiam a lógica e a expectativa. Fiery Furnace, Devil's Garden e Balanced Rock oferecem cada um sua própria beleza alienígena. Arches possui um profundo significado ancestral para tribos nativas americanas, incluindo os povos Ute e Paiute. Petróglifos permanecem gravados nas paredes dos cânions, ecoando histórias antigas. A região brilha ao nascer e pôr do sol, e quando a noite cai, a Via Láctea se derrama pelo céu em um dos locais de observação de estrelas mais nítidos da América. E isto não é apenas um parque nacional. É a natureza esculpindo o impossível e convidando você a caminhar através do tempo. Colonia del Sacramento é o sussurro suave do Uruguai. Uma cidade tranquila de ruas de paralelepípedos e fachadas coloniais, voltada para Buenos Aires, do outro lado do Rio de la Plata. Um antigo posto avançado português, rodeado por ambições espanholas, é uma cidade nascida da rivalidade e do romance,
agora congelada no tempo. Este centro histórico classificado pela Unesco é puro charme. Pedras irregulares sob os pés, lampiões a gás por cima e casas do século XVII envoltas em buganvílias. Passeie pela Calle de los Suspiros, Rua dos Suspiros, e você sentirá os séculos se aproximarem, com histórias de contrabandistas, soldados e amantes desencontrados no ar. Suba ao farol para vistas panorâmicas de telhados de telha e da luz do rio. Lá embaixo, a praça principal ganha vida com cafés convidativos, carros antigos e um ritmo intemporal. É menos sobre as vistas e mais sobre o silêncio, sobre absorver um ambiente que se sente parte ibérico, parte magia do Rio da Prata. Colônia não clama por atenção. Ela atrai você lentamente, com um copo de vinho Tanat, o aroma de provoleta grelhada e o som do tango flutuando sobre o rio. Em um mundo que corre para a frente, Colônia caminha para trás. E, de alguma forma, isso parece progresso. Já alguma vez sonhou em passear por uma cidade onde os edifícios parecem estar vivos? Barcelona, Espanha, é esse sonho tornado realidade. Abraçando o mar Mediterrâneo, esta capital catalã é uma mistura inebriante de grandeza gótica, praias douradas e criatividade surrealista, ancorada pelo gênio de Antoni Gaudí. A Sagrada Família, ainda em construção após mais de um século, ergue-se como uma catedral viva de renda de pedra. O Parque Güell oferece mosaicos em tons de doces e bancos serpentinos, enquanto a Casa Batlló e a Casa Milà se parecem mais com recifes de coral do que com edifícios. No bairro gótico, becos medievais se abrem para praças ensolaradas onde guitarras ecoam. Barcelona pulsa com arte, desde apresentações de flamenco até galerias de vanguarda. A cultura catalã é profunda, orgulhosamente intensa e expressiva em sua comida, língua e tradições. Isto não é apenas uma escapada urbana. É um banquete para os sentidos, onde a imaginação encontra a história em cada esquina. E se você pudesse flutuar silenciosamente por um deserto inundado, onde leões cochilam sob palmeiras e elefantes caminham em meio a lírios? O delta do Okavango, no Botsuana, é um raro milagre hidrológico, um rio que flui para o interior, não para o mar, mas para as areias do Kalahari. Este patrimônio mundial da Unesco na África Austral é um dos ecossistemas mais ricos e únicos do planeta. A bordo de um mokoro, canoa escavada, os viajantes deslizam por canais de papiro, passando por hipopótamos, crocodilos e aves raras como a coruja pescadora de Pel. Durante a inundação anual, o deserto floresce em um Éden aquático, atraindo zebras, leões e centenas de manadas de elefantes. O delta tem sido o lar dos povos Baiei e Rambucucho por séculos, que navegam por seu labirinto de ilhas com conhecimento ancestral e silenciosa reverência. Ao contrário das savanas lotadas da África Oriental, o Okavango oferece intimidade, safaris a pé ou na água, onde o silêncio realça cada avistamento. É um lugar onde a natureza respira plenamente e a vida selvagem reina em sua forma mais poética. Queenstown, Nova Zelândia. Aninhada nas margens do Lago Wakatipu e embalada pelos picos irregulares das Remarkables, Queenstown é a capital da aventura do Hemisfério Sul. Localizada na Ilha do Sul da Nova Zelândia, oferece uma mistura de esplendor alpino e experiências que bombam adrenalina. A cidade pulsa com energia. Em um dia, você pode pular de bungee jump da Ponte Kawarau, andar na gôndola Skyline para vistas panorâmicas e degustar vinhos de um vinhedo situado nas colinas do Vale de Gippsland, nas proximidades. Para os amantes da natureza, caminhadas como Ben Lomond ou cruzeiros em Milford Sound revelam uma serenidade de tirar o fôlego. Originalmente um assentamento de mineração de ouro, Queenstown evoluiu para um refúgio cosmopolita nas montanhas.
A cidade cedia festivais internacionais de cinema, eventos gastronômicos gourmet e está cercada por paisagens imortalizadas na saga O Senhor dos Anéis. Este é um lugar onde o luxo encontra a natureza selvagem, onde a emoção encontra a serenidade. Uma cidade que promete ação e admiração em igual medida. E se o seu safari não tivesse multidões? Apenas você, a relva e o vento? O Vale Kidepo, em Uganda, é uma das últimas fronteiras verdadeiramente selvagens da África. Aninhado no remoto nordeste do país, perto do Sudão do Sul, este parque é frequentemente chamado de Éden Perdido da África, suas planícies douradas emolduradas por montanhas escarpadas. O Vale do Narus é onde a maior parte da vida selvagem se reúne. Manadas de búfalos vagueiam aqui em números impressionantes, às vezes aos milhares, enquanto leões descansam em afloramentos rochosos e girafas atravessam a savana como silhuetas vivas. Seco durante a maior parte do ano, o rio Kidepo torna-se uma tábua de salvação dramática após as chuvas, atraindo elefantes e chitas para as suas margens. As palmeiras doum circundantes e as extensas savanas proporcionam pôres do sol assustadoramente belos. Ao contrário dos seus vizinhos, superlotados da África Oriental, Kidepo recebe apenas alguns milhares de visitantes por ano. Isto significa uma conexão ininterrupta com a natureza e com o povo Karamojong vizinho, cujas tradições guerreiras e cultura nômada adicionam profundidade à natureza selvagem. É um lugar onde o mundo ainda parece intocado. Você já viu em fotos, mas e se eu te dissesse que a muralha serpenteia como um dragão através de montanhas que você nunca imaginou? A Grande Muralha da China serpenteia pelas paisagens do norte da Ásia Oriental, dos desertos de Gansu às colinas verdejantes de Hebei, cobrindo mais de 21 mil quilômetros de terreno acidentado. Não é apenas uma muralha, mas uma série de fortificações construídas ao longo de séculos. As seções de Mutianyu e Jinshanling, perto de Pequim, exibem ameias e torres de vigia restauradas, com vistas da montanha que mudam a cada estação. No Simatai, mais remoto, o silêncio e a solidão transformam a pedra em poesia. Construída para proteger o Império Chinês de invasões do norte, a muralha é também um símbolo da ambição e unidade humanas. Trabalhadores, estudiosos e soldados viveram em suas muralhas, seu legado gravado em cada tijolo. Lendas falam de amantes e imperadores, de fantasmas e triunfo. Conforme a névoa rola sobre as cristas, a muralha parece menos um monumento e mais uma memória esculpida na terra. Como seria a sensação de caminhar pelas mesmas ruas que lendas bíblicas, onde a história não é apenas preservada, ela respira à sua volta? Nazaré, aninhada na região montanhosa da Galileia, no norte de Israel, é uma cidade onde antigas histórias sagradas encontram a vida cotidiana. Venerada como a cidade natal de Jesus, Nazaré atrai peregrinos e viajantes curiosos com o seu rico patrimônio espiritual e uma comunidade calorosa e multirreligiosa. A Basílica da Anunciação domina o horizonte da cidade. Construída sobre a gruta que se acredita ser o lar da Virgem Maria, é um dos locais mais sagrados do cristianismo. A própria estrutura, de design modernista com vitrais e cúpulas imponentes, irradia uma majestade tranquila e atrai fiéis de todo o mundo. Recue 2000 anos em Nazareth Village, um museu de história viva que recria uma aldeia galileia do primeiro século. Com lagares de azeite, jardins em socalcos e atores em trajes de época, a experiência imerge você nos visuais, sons e ritmos da vida antiga na Terra Santa. Além da sua importância religiosa, Nazaré é também um símbolo de coexistência. Cristãos, muçulmanos e judeus vivem lado a lado aqui, partilhando tradições, comida e festivais. Os souks perfumados a especiarias da cidade e as padarias familiares
contam histórias de gerações. É um lugar sagrado, mas também um lugar de milagres do dia a dia. Um lugar pode ser ao mesmo tempo assustador e mágico, selvagem e, no entanto, estranhamente íntimo. A ilha de Skye diz que sim. A ilha de Skye, na costa oeste da Escócia, parece uma paisagem nascida do mito. Seus picos irregulares, lagos melancólicos e falésias musgosas criam uma paisagem de sonho que muda com cada nuvem e rajada de vento. Esta é a natureza indomada, onde as histórias vivem na névoa. O Kiraing e o Old Man of Storr são formações rochosas surreais moldadas por antigos deslizamentos de terra. As Fairy Pools cintilam com águas azul-gelo sob as montanhas Quilling, enquanto o castelo de Dunvegan se ergue como um sentinela da herança das terras altas. Cada curva na estrada revela um novo segredo, uma capela em ruínas, uma praia escondida, um vislumbre de um veado vermelho. Skye é impregnada pela cultura e pelo folclore gaélico. Os habitantes locais falam de selkies e dançarinos do céu, e você ouvirá violinos tradicionais ecoando dos pubs das aldeias. Sua beleza não é chamativa, ela sussurra, espera e recompensa o viajante paciente com maravilha.